Capítulo 30. Anos atrás, falei em um evento em Chicago organizado pela revista Time. Na realidade, era um painel. O último painel em que estive, não suporto participar deles. Com prazer, sento-me na plateia e gosto de ouvir quem quer que seja falando sobre o que quer que seja. Ou, com prazer, pego o microfone e faço a minha coisa. Mas painéis, nem pensar, são uma tortura para mim. Simplesmente não consigo fazer parte deles. Ficar sentado ali, esperando minha vez. Não querer tomar muito tempo, mas querendo dizer algo. No início daquele painel de discussão, fomos convidados a nos apresentar e dar uma breve descrição do que fazíamos. Os demais participantes do painel foram bem claros e concisos. Um homem ajudava pessoas a ter acesso à água potável, uma mulher ajudava a educar mulheres muçulmanas. Eram bastante expressivos e articulados. Eu tropecei na minha resposta, para ser bem generoso. Não fiz sentido, como se provavelmente não devesse participar daquele painel. Eu me martirizei por causa daquela resposta durante meses. Ter chegado tão longe, trabalhado tanto, e nem sequer ter sido capaz de oferecer uma breve descrição do que fazia da vida? Eu estava com medo de confessar o que faço. Porque parecia muito esotérico? Essa pode ser a palavra. Vago? Essa também. Estou mais maravilhado e admirado do que nunca, e quero que todos, em todos os lugares, fiquem mais maravilhados e admirados comigo. Quero que todos digam sim a esse convite. Temos tanto quando somos crianças. Um inseto na calçada nos fascina. Ganhamos uma bicicleta nova e pedalamos durante horas. Durante dias. Portanto, sim à tradição da sabedoria antiga, sim a tudo que é espiritual, sim a novas leituras da Bíblia, sim à tradição de Jesus, sim às verdades encontradas em todas as tradições em todos os lugares, sim à ciência, à arte, às ondas e às histórias, sim aos shows, aos livros, aos eventos e às peças, mas, subjacente a tudo, o que procuro é a maravilha e a admiração. Quero ajudar as pessoas a redescobrirem a maravilha e a admiração de sua existência. Evitei dizer isso por anos porque, bem, diga isso em um painel. Então, tentei encaixar, mas não funcionou. Se eu estivesse naquele painel de novo, provavelmente diria: Olá, sou Rob. Adoro ajudar as pessoas a redescobrirem a maravilha e a admiração pela vida, porque esse é o ponto de partida. É onde começamos, é o que todos nós queremos. Veja, é um pouco vago e exagerado, mas é ótimo, não é? Claro que eu poderia continuar como um professor espiritual enraizado no antigo movimento de Jesus. E se, depois de ouvir isso, alguém da plateia gritasse: basta de painel. Conte-nos mais, o que seria estranho, mas eu ficaria feliz em falar mais, eu começaria falando dos seus pais. Porque, no começo, seus pais mantêm relações sexuais. É assim que você chega aqui. No início, sua mãe e seu pai se uniram e, em algum momento ao longo daquele encontro, seu pai fez sua contribuição, vamos chamá-la assim, de cerca de 250 milhões de espermatozoides, dos quais um finalmente chegou ao óvulo de sua mãe, fertilizou-o e, finalmente, se tornou você. As probabilidades são terríveis, existe uma quantidade enorme de desperdício ineficaz, mas aqui está você. O restante daqueles espermatozoides não sobreviveu. A terminologia científica para isso é: eles morreram. Seus pais fizeram amor, e milhões de espermatozoides morreram, exceto um. São milhões e milhões de mortes, insucessos e potenciais frustrados. Toda aquela mortandade, bem em seu início, tecida em suas origens, roçando em toda aquela potência criativa e explosiva que finalmente se tornou você. Sabemos que vamos morrer, sabemos que é para onde vamos no fim das contas, mas a morte também estava lá no início. Às vezes, as pessoas falam sobre a morte como se fosse a coisa que vem depois disso. Há a vida, na qual estamos agora, e depois há a morte, na qual estaremos quando esta vida acabar. Porém, a morte não entra abruptamente quando a vida acaba, a morte está presente em toda a criação, em cada passo do caminho. Toda a sua criação. Ao nosso redor, o tempo todo, a vida e a morte estão muito próximas, tudo totalmente natural. Essas linhas estão mescladas, as duas dançam juntas a vida toda. E antes disso, claro que nos sentimos próximos daqueles que morreram. Claro que conhecemos pessoas e dizemos: sinto que nos conhecemos desde sempre.
Claro que, por milhares de anos, as pessoas falam a respeito da comunicação com aqueles que vieram e partiram antes de nós. Claro que algumas pessoas insistem que esta não é a primeira vez delas aqui. As fronteiras e os limites são muito mais porosos do que poderíamos imaginar. Na Bíblia, há um versículo incrível de como estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Sim, é claro, onde mais estariam todos aqueles que vieram antes de nós? Às vezes, as pessoas são inflexíveis e consideram que esta vida é tudo o que existe, e então terminará para sempre. Finalmente, para sempre. É isso. Mas quão pequenos e pobres teriam que ser o intelecto e a imaginação de uma pessoa para proclamar com confiança e de forma definitiva que isso, esse curto período de anos, essa breve experiência nesse corpo, esse efêmero vislumbre de espaço-tempo aqui neste planeta, é tudo o que existe. Pense em todas as coisas extraordinárias que aprendemos com a ciência e como, quanto mais descobrimos, mais vemos que não sabemos. Já houve algum cientista em algum lugar que disse haver menos do que pensávamos? Menos mistério? Menos para investigar? Menos daquilo que nem sabemos? Não, é sempre mais. Todas as vezes. Aprendemos apenas que há mais coisas lá fora, aqui, ao nosso redor. Claro, só estamos começando. O que nos traz de volta à morte? Há morte no fim da vida, mas para você estar aqui houve morte, muitas mortes, milhões e milhões de vezes, no início da sua vida. Não sabemos o que acontece quando morremos. Isso é verdade, mas também ninguém sabia o que iria acontecer quando você nascesse. Quem você se tornaria? Como seria sua vida? O que você faria? O que aconteceria com você? Há um mistério sobre o que você experimentará no fim da vida, como havia um mundo de mistério no início da sua vida. É por isso que os novos pais passam muitas horas sentados junto ao berço, olhando para o novo bebê. O que criamos aqui? Quem é essa pessoa? O que essa vida vai se tornar? As perguntas são inebriantes. Você não consegue pensar em mais nada. Que professores são esses recém-nascidos quando nos mostram em que tipo de universo estamos vivendo? Cerca de 250 milhões das contribuições do seu pai morreram na sua criação. São muitas mortes. Então, quem sabe se a morte do fim da sua vida não é outro começo, muito parecido com todas as mortes do começo?